O milionário frio se apaixona pela empregada depois de ficarem presos no elevador. Nunca imaginei que o dia na sede da Silva e Almeida seria marcado por um evento absurdo e inesperado. Lara Silva, aquela coordenadora de marketing que todo mundo sabe ser a definição de garra e competência, ficou presa no elevador junto com ninguém menos que Bruno Almeida, o CEO frio, duro e praticamente inatingível da empresa. E olha, isso não foi um aperto qualquer não. O elevador travou justo entre o 12º e 13º andar, balançando como se estivesse a ponto de despencar, deixando dois mundos completamente opostos frente a frente. Presos, sufocados, cara a cara. Lara, com o rosto quente e os olhos brilhando de determinação, tentou manter a distância do homem ao seu lado. Bruno era exatamente como todos diziam, arrogante como uma fortaleza impenetrável. Todo aquele poder e riqueza envoltos numa armadura gelada. O silêncio era cortante, quase palpável, a respiração pesada, ecoando pelas paredes metálicas. Mas algo começou a mudar quando Lara, sem querer, percebeu um lampejo diferente na expressão travada do CEO. Foi um instante pequeno, quase um segredo revelado. No silêncio que se seguiu, suas armas caíram, só por um momento. Ela viu um homem cansado, ferido por dentro. Descobriu que aquele bravo de aço carregava cicatrizes profundas. Traumas que ninguém na empresa ousava imaginar. Famílias desfeitas, segredos soterrados, noites de insônia e uma solidão tão densa que parecia grudar na pele. A arrogância dele, uma defesa. O frio, um escudo para não sair ferido. De repente, os olhares cortantes se suavizaram. Palavras ríspidas deram lugar a histórias sussurradas, como se compartilhassem confissões proibidas que nunca haviam dito a ninguém. Lara sentiu seu peito apertar, um nó se formando na garganta, o medo da prisão ali convertendo-se numa espécie de cumplicidade inesperada. Enquanto o tempo escapava e o elevador insistia em não se mexer, eles mudavam. A distância entre eles diminuía sem que ninguém pudesse explicar direito como. Aos poucos, a animosidade deu espaço para uma amizade que parecia improvável, mas real. O inesperado degelo entre a mulher forte e o milionário frio. Só que nem tudo estava a salvo desse equilíbrio tênue. Vitória, a cruel vice-presidente, já rondava os corredores com seus olhos de águia e intenções afiadas. Ela viu a mudança e gostou nem um pouco. Começou a plantar dúvidas, sussurros que poderiam destruir tudo. Um encontro entre Lara e Bruno poderia comprometer toda a liderança dele, e ela não ia deixar barato. A pressão se tornava um laço firme no pescoço de Bruno, que tinha diante de si a pior encruzilhada: seguir seu instinto voraz pelo poder ou abrir espaço para os sentimentos que começavam a brotar no coração. Enquanto isso, Lara, com a ajuda da amiga de longa data Ana, tentava fazer o impossível, mostrar a B que era possível existir um meio-termo entre a ambição brutal e o desejo de viver algo verdadeiro. E quando, do nada, o elevador se soltou um pouco, dando um solavanco forte, o silêncio cortou o ar mais uma vez. O olhar de Bruno encontrou o de Lara, carregado de uma mistura confusa de medo, esperança e indecisão. Era o instante que podia mudar tudo ou nada. Eles estavam ali, presos não só pelo elevador, presos pelas expectativas, pelos medos, pelo futuro. E agora? Será que esse estranho sentimento ali dentro vai sobreviver às batalhas que vêm pela frente? Ou serão esmagados pelo peso imenso da ambição, da pressão e da própria carreira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os segundos paravam como se o tempo tivesse um plano para torturá-los. O elevador, ainda parado entre os andares, parecia ignorar o clamor por libertação. Bruno e Lara se encaravam, cada um lutando contra seus próprios demônios. A tensão quase gruda no ar, pesada como uma tempestade prestes a estourar. Lara, começou Bruno, a voz mais suave do que eu esperava. Mas a frase não se completou. Um estrondo ecoou de repente. O elevador tremeu profundamente e as luzes piscavam, criando sombras dançantes no pequeno espaço. Um grito cortou o ar quente. Era um som tão agudo que fez Lara pular. Bruno se virou rapidamente, preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. O elevador não estava apenas preso. Havia algo mais, um sinal de que as coisas estavam prestes a mudar. O elevador deu um solavanco violento sobre os trilhos, e então tudo ficou escuro. Em meio ao caos, Lara sentiu uma pressão inimaginável, e por um segundo que pareceu uma eternidade, seu coração disparou como se estivesse prestes a explodir. A escuridão foi engolindo o espaço, um túnel sem fim. Então uma luz fraca se acendeu, revelando uma tela digital. Os números no painel começaram a piscar, e a voz de um homem ressoou através de um alto-falante. Atenção! Um alerta de segurança foi acionado. Por favor, mantenham a calma. A evacuação está em processo. Evacuação? O pânico imediato tomou conta de Lara. O que tinha acontecido? O que estava acontecendo lá embaixo? Bruno estava ao seu lado, com a expressão atordoada. O que está acontecendo? Ele perguntou, preocupação estampada em seu rosto. Aquela não era a atitude do CEO frio e calculista. Era o homem vulnerável que ela havia visto antes. Mas antes que Lara pudesse responder, um novo estrondo ecoou, ainda mais forte. O elevador começou a tremer mais uma vez, desta vez com uma intensidade que quase pareceu uma cena de filme. E então, uma porta lateral do elevador se abriu subitamente. Uma mulher entrou. O cabelo solto, vestida de maneira despretensiosa, seu olhar focado e determinado. Era Vitória, a vice-presidente. Mas havia algo em seus olhos, um brilho que estava além da rivalidade usual. Vocês precisam sair daqui agora, ela ordenou. E nesse momento, Lara percebeu. Não era apenas uma evacuação qualquer. Era uma emergência, uma verdadeira catástrofe. O coração de Lara disparou. O que aconteceu? O que você sabe? Ela perguntou, sua voz cheia de urgência. Vitória hesitou, um formato de fraqueza em seu olhar, antes de responder. Aconteceu algo na empresa, algo grande. Corruption, desvios de dinheiro. E há pessoas aqui que estão envolvidas. Não é só sobre vocês dois. Estão em perigo. Um arrepio percorreu a espinha de Lara. Neste momento, tudo o que havia se desenrolado entre eles, velhos rancores, sentimentos novos e a aliança em comum que estavam construindo, poderia desmoronar sob o peso de uma verdade aterradora. A fragilidade de sua conexão contra a robustez da ambição e do jogo do poder. Bruno olhou para Vitória, seus olhos ampliando. Corruption? Mas quem? Nós não temos tempo para discutir isso agora. O elevador pode não aguentar mais, ela interrompeu. Tom urgente. Lara sentiu suas pernas fraquejarem, um nó se formando em sua garganta. O que você está dizendo? Você está falando de um grande esquema? Recuperando-se de um choque silencioso, Vitória assentiu lentamente, revelando um lado que ninguém jamais quis ver. E enquanto o elevador caía, levando seu futuro com ele, a verdade atingiu Lara como um raio. Agora, a real batalha estava prestes a começar. Todo o jogo mudou. As alianças estavam em jogo. O que ela e Bruno eram um para o outro, agora era indeterminado, pairando na linha tênue da desconfiança. A pergunta que ficou no ar era: quem saíra em pé dessa batalha turbulenta? E a que custo? O elevador tremia, e Lara sentia seu estômago se revirar. A revelação de Vitória ecoava em sua mente como uma gongada ensurdecedora. Corrupção? O que mais havia escondido sob a superfície daquela empresa, sob a fachada nua do CEO, que tinha eventualmente começado a conhecer? A cada segundo que passava,
O espaço entre eles parecia diminuir, mas não por causa de alguma conexão romântica. Era por causa da urgência, do perigo iminente. Bruno, com as mãos agora apertadas ao lado do corpo, parecia lutando com seus próprios pensamentos. Quem está envolvido? Ele perguntou, quase em um sussurro. O tom de sua voz, normalmente tão dominante, estava carregado de uma inquietação que Lara nunca soubera reconhecer nele. Vitória hesitava, o suor começando a escorrer por sua testa. A pressão do elevador aumentava, e Lara notou que a luz estava piscando mais rapidamente. É uma rede, grandes nomes, e há um preço a ser pago. Lara sentiu seu coração acelerar. Não era a conversa que esperava ter ali, com o elevador enferrujado como o único testemunho de um momento que poderia mudar tudo. Precisamos sair agora. Se há corrupção, as pessoas podem estar em perigo. E então, no exato instante em que Vitória se preparava para falar, um ruído ensurdecedor cortou o ambiente. As luzes do elevador apagaram-se, deixando tudo em completa escuridão. O barulho de metal se raspando ecoou, e Lara congelou, uma mão cobrindo a boca. O elevador começava a cair. O impacto foi repentino, como uma tempestade que desaba do nada. A estrutura pareceu se soltar, e Lara foi jogada contra Bruno. Ele a segurou instintivamente, e antes que ela pudesse recobrar o respiro, a luz pisquejou ao menos uma vez. E então, no meio da escuridão, uma voz conhecida ressoou como um trovão. Chegamos tarde demais. Era Marco, o diretor financeiro da empresa e o homem em quem muitos depositavam confiança. No entanto, o que Lara viu em seus olhos não era o típico profissionalismo que ele sempre exibia. Havia um pânico ali. Havia culpa. Marco, o que você está fazendo aqui? Bruno perguntou, sua segurança rapidamente se desvanecendo. Escutem, não temos tempo. Marco exclamou, ignorando a tensão crescente entre os três. O plano que estavam projetando para derrubar a empresa, e vocês dois estão bem no meio disso. Se não saírem agora... Um grito cortou o ar, um som de um alarme soando, e então uma explosão repentina rompendo a estrutura do elevador. Um estrondo tão forte que Lara sentiu como se a terra estivesse se abrindo. Era uma cena de um filme, mas estava acontecendo bem ali, diante de seus olhos. A instaladora, que estava próxima aos painéis de controle, estava agora se afundando em fumaça e desespero. Lara não conseguiu desviar o olhar. Como conseguido agarrar a mão de Bruno, enquanto a fumaça ia se acumulando ao redor. Não havia mais como suportar o peso daquela situação. Eu não posso perder você agora. Bruno disse, a dor em sua voz transformada em uma súplica. A realidade começou a desmoronar. Com as palavras de Marco ressoando em sua mente, Lara começou a juntar as peças. Traição, alianças quebradas, amizades perdidas. O que mais Bruno tinha escondido debaixo daquela fachada de CEO imbatível? O elevador se movia de forma instável, uma incerteza aterradora pairando. As paredes metálicas pareciam se aproximar, e a urgência dos momentos se tornava quase sufocante. Ferventes de culpa, emoções à flor da pele. Se ela se permitisse olhar para dentro de si, veria a erosão do que acreditava ser verdade. Cada segundo que passava poderia ser o último. O tempo escapava, e ela precisava decidir, proteger o que ainda havia entre ela e Bruno, ou descobrir a verdade que poderia arruinar tudo. O que esse novo desenvolvimento significava para o que já existia entre eles? Quando o elevador se sacudiu novamente, o ruído metálico ecoando na escuridão, Lara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E, acima de tudo, a confiança que o elevador tremia. E Lara sentia seu estômago se revirar. A revelação de Vitória ecoava em sua mente como uma gongada ensurdecedora. Corrupção? O que mais havia escondido sob a superfície daquela empresa? Sob a fachada nua do CEO, que tinha eventualmente começado a conhecer? A cada segundo que passava, o espaço entre eles parecia diminuir, mas não por causa de alguma conexão romântica. Era por causa da urgência, do perigo iminente. Bruno, com as mãos agora apertadas ao lado do corpo,
parecia lutar com seus próprios pensamentos. Quem está envolvido? Ele perguntou, quase em um sussurro, a voz carregada de uma inquietação que Lara nunca soubera reconhecer nele. Não é apenas alguém, Bruno. Vitória hesitava, o suor começando a escorrer por sua testa. A pressão do elevador aumentava, e Lara notou que a luz estava piscando mais rapidamente. É uma rede, grandes nomes, e há um preço a ser pago. Lara sentiu seu coração acelerar. Não era a conversa que esperava ter ali, com o elevador enferrujado como único testemunho de um momento que poderia mudar tudo. Precisamos sair agora. Se há corrupção, as pessoas podem estar em perigo. Então, no exato instante em que Vitória se preparava para falar, um ruído ensurdecedor cortou o ambiente. As luzes do elevador apagaram-se, deixando tudo em completa escuridão. Um barulho de metal se raspando ecoou, congelando Lara em seu lugar. Era um cenário de filme, mas tudo aquilo estava real. Então, uma voz conhecida ressoou como um trovão, abrindo um corte no silêncio. Chegamos tarde demais. Era Marco, o diretor financeiro da empresa. O olhar dele não tinha a calma que costumava exibir. Havia um pânico e um erro em todo o seu ser. Marco, o que você está fazendo aqui? Bruno perguntou, e a segurança que sempre teve estava se desvanecendo. Escutem, não temos tempo, Marco exclamou, ignorando a tensão crescente entre os três. O plano que estava projetando para derrubar a empresa, e vocês dois estão bem no meio disso. Se não saírem agora... A luz voltou por um segundo, revelando o rosto abatido de Marco. Sua expressão se distorcendo em algo que Lara não poderia descrever. E então, mais um estrondo surdo. O elevador começou a tremer violentamente, e Lara foi jogada contra Bruno, que a segurou, os rostos a poucos centímetros, a respiração acelerada. As luzes fliqueraram novamente, e em um momento de caos, algo impressionante aconteceu. A parte de trás do elevador começou a se abrir, revelando o que parecia ser um painel de controle coberto de fumaça e faísca. E, do nada, Lara viu a cena mais absurda. Uma figura vestida com uma capa escura entrou, empurrando Marco para o lado. Você não deveria estar aqui, Marco. A figura gritou, revelando um rosto familiar mais obscuro por trás da máscara. Lara congelou. Era Ana, sua melhor amiga, com um olhar intenso que nunca tinha visto antes. O tempo é fundamental, não podemos nos atrasar, disse ela, a urgência em sua voz quase medindo o ar. Ana? Lara mal pôde acreditar. O que você está fazendo aqui? Foi você quem me arrastou para essa confusão. Ana sussurrou, sem tempo a perder. Mas não há como voltar atrás. Eles descobriram que você estava aqui com Bruno. E em um instante de clareza, Lara percebeu. Não era apenas um jogo de poder. Não era apenas sobre Bruno e os desentendimentos criados entre eles. Era muito maior. Havia uma conspiração, um plano para encobrir crimes que crescia na empresa. E Ana estava no meio disso tudo. E quem era Ana realmente? Lara sentiu um frio na espinha ao perceber que sua amiga não era quem pensava. A desconfiança rapidamente a dominou. O que Ana sabia sobre isso tudo? O que mais ela escondia? Precisamos sair agora, Marco insistiu, a voz de um homem prestes a ser engolido pela tempestade. Mas enquanto todos se moviam em um misto de pânico e desespero, Lara permaneceu paralisada, mergulhada na confusão. A questão pairava no ar. Quem realmente estava do lado dela? E qual era o papel de Ana nessa história toda? De repente, a verdadeira batalha não era apenas fora do elevador, mas dentro dela mesma, onde a confiança e a lealdade estavam prestes a ser testadas de uma forma que nunca esperou. O elevador começou a cair novamente, e com ele, mais do que suas vidas, seu futuro e suas certezas, tudo se desmoronando. Tudo estava prestes a mudar, e a verdade poderia ser mais surpreendente do que qualquer um deles poderia imaginar. Lara sentia o coração disparado, preso numa confusão de emoções. Com Ana ali, as peças do quebra-cabeça estavam se jogando no chão, e ela se perguntava o que mais poderia estar escondido. O elevador tremia, as luzes piscando, e o sentimento de desespero aumentava.
tudo estava prestes a desmoronar. Isso não pode ser verdade! Marco gritou. Você está envolvida nisso? Não temos tempo para discutir isso, Marco. Ana respondeu, sua voz tensa. Se ficarmos mais aqui, todos os nossos planos vão por água abaixo. Precisamos desse plano. Lara não entendia. O que era esse plano? Por que Ana estava falando assim? Ela olhou para Bruno, que parecia atordoado, mas focado. O que você sabe, Bruno? O CEO estava mais calado do que nunca, mas a tensão no ambiente tornava-se palpável. Uma nova luz piscou e um estrondo cortou o ar. O elevador começou a se balançar. Lara sentiu suas pernas vacilarem. O que está acontecendo? Ela gritou, a adrenalina correndo em suas veias. É uma armadilha! Eles estão vindo atrás de você! Ana olhou fixamente para Lara, e por um segundo tudo fez sentido. O medo nos olhos dela, a urgência nas palavras. Lara franziu a testa. Quem? O que você está escondendo? Ana hesitou, mas o olhar que trocou com Marco dizia tudo. Francesco, um dos acionistas mais influentes e tirânicos da empresa, que havia feito grandes jogos políticos para subir na hierarquia, estava por trás de tudo. E, de repente, Lara percebeu que Ana poderia não ser apenas sua amiga, mas algo muito mais profundo. Uma espiã? Uma informante? É mais complicado do que você pensa, Ana sussurrou, antes de um novo tremor dominar o espaço. A luz do elevador piscou. E ela estava prestes a falar mais, quando uma explosão ensurdecedora ecoou, e a estrutura começou a se desgastar. O som era intenso, como se o próprio elevador estivesse protestando contra os segredos ali guardados. Corra! Gritou Marco, enquanto um jato de fumaça começou a entrar pelo espaço do elevador. A visão de todos se tornava turva. Bruno puxou Lara com força. Vamos, agora! Os olhos dele estavam mais intensos, carregados de uma urgência que penetrava as espessas camadas de desconfiança que haviam construído entre eles. A fumaça tomou conta, e a visão de Lara se embaçou. Ela estava prestes a desmaiar, quando sentiu uma mão a puxar para fora do elevador. Era Ana, com determinação no rosto. E então, tudo aconteceu de novo. O elevador balançou com força, e numa fração de segundo, a parte de cima se despedaçou num barulho ensurdecedor. Ainda presa na mão de Ana, Lara viu Bruno sendo jogado para o lado, e em um instante, todas as suas incertezas fundiram-se em uma explosão. O que começou como um dia normal se transformou num turbilhão de choque e revelações. A visão que se apresentava era aterrorizante. Uma multidão de pessoas, executivos, seguranças e funcionários, se aglomeravam ao redor, olhando com horror. O pânico começava a se alastrar. A faísca da desconfiança acendeu uma chama de tumulto. Ele vai arruinar tudo, uma mulher gritou. Era a Vitória, a vice-presidente, agora com uma expressão sombria e determinada. Vocês precisam entender. Não estamos apenas tratando de vidas aqui. É sobre poder e controle. Lara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ela não sabia era que todos ali estavam jogando um jogo muito maior. O destino dela, de Bruno, de Ana e até de Marco estava entrelaçado em intrigas que nunca poderia imaginar. E com um novo estrondo, uma parte do elevador finalmente se desfez, revelando o que parecia ser uma passagem oculta. Mistério após mistério, o ar estava denso e a incerteza cortava como uma lâmina. Eles estavam prestes a descobrir segredos que mudariam tudo, e Lara não sabia, mas o verdadeiro jogo estava apenas começando. A reviravolta chocante na vida deles estava batendo à porta, e todos precisariam decidir de que lado estavam. O que aconteceria agora? Quais eram as consequências desse choque que mudaria o rumo de suas vidas para sempre? O elevador começou a desmoronar, e Lara sentiu a adrenalina correr. A explosão cortou o ar como um grito, e tudo ao redor parecia desmoronar. O caos era palpável. A parte de trás do elevador se abriu, revelando uma passagem escura e cheia de fumaça. Ana estava firme e decidida, mas o olhar de Marco estava marcado pela desesperança. Se não sairmos agora, tudo o que construímos, tudo o que somos irá pelos ares, gritou Marco, e seu tom era de pura urgência. Mas o que está acontecendo? Lara interrompeu,
a voz trêmula. O medo a envolvia, e a cada segundo que passava, sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. A fumaça envolvia todos, mas Ana nunca parecia tão determinada. Não é só sobre nós, é muito maior. As forças que nos cercam são aranhas, tecendo suas teias. Enquanto a pressão aumentava, Lara sentiu que não podia confiar em Ana. A revelação estava prestes a explodir entre eles. Do que você está falando? Ana hesitou, e neste instante, o chão sob eles tremeu novamente. Um grito se espalhou pela multidão, que agora se aglomerava ao redor. O pânico tomou conta. Lara olhou para Bruno, que estava rígido como uma pedra, mas seus olhos estavam perdidos. Bruno, o que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, Ana olhou para Lara com uma intensidade assustadora e disse: "O que você não sabe é que tudo isso foi planejado." As palavras saíram como uma facada, e Lara sentiu o estômago revirar. Planejado? O que você quer dizer com isso? Essa empresa, esse elevador, tudo é uma pechincha. Eu fui colocada aqui para observar você e Bruno. A corrupção vem de dentro. É um jogo que você não compreende. Lara mal podia acreditar. A traição parecia sair de qualquer ficção. Ela olhou para Bruno, mas ele estava silencioso, incapaz de processar. Você está no meio de uma conspiração, Lara. E não tem como sair dela. Ana gritou, sua voz ecoando com uma desesperada verdade. Neste momento, tudo se desenrolou diante dela. A conexão que sentiu com Bruno, as promessas de um futuro. Tudo poderia ter sido uma ilusão orquestrada. A cada palavra de Ana, as peças se encaixavam em uma imagem horrenda. A multidão estava agitada e um silêncio respeitoso caiu quando 2 seguranças avançaram. Vocês precisam sair agora. Um deles gritou, agora em modo de comando. Num instante, toda a estrutura do elevador começou a se desestabilizar novamente. E Lara não sabia o que fazer. Olhou para Ana, que estava começando a se afastar, e gritou: "Você me usou? Não usou?" A raiva pulsava dentro dela. Ana parou, e o olhar de dor atravessou seu rosto. Eu não tenho escolha, Lara. Eles têm poder demais. A estrutura começou a se mover automaticamente, e com um estrondo ensurdecedor, o elevador despencou alguns andares, até parar abruptamente. O impacto foi brutal. Lara foi jogada contra a parede, e a dor percorreu seu corpo. O pânico se repetia enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido. "Precisamos correr", Marco gritou. Mas enquanto tentava puxar Lara, um grito cortou o ar. Todos se viraram e viram uma figura familiar avançar pela fumaça. Era Vitória, mas o que era para ser um momento de alívio logo se tornou algo diferente. "Vocês não deviam estar aqui", ela gritou, agora com um olhar que era uma mistura de raiva e desespero. "Vitória, o que você sabe?" Lara perguntou, o medo em seu olhar. "Eu sei que vocês estão todos em perigo e isso não vai acabar bem." A revelação estava prestes a se desdobrar, mas o que aconteceu a seguir fez todos congelarem. Ana foi empurrada por trás e Lara viu cair. Quando Ana tocou o chão, algo caiu de sua bolsa. Uma gravação. "Não! Não!" gritou Ana. Mas não havia como reverter. A gravação começou a tocar. A voz de Francesco, o acionista tirânico, ecoou por todos os lados. "Quando tudo isso acabar, não deixaremos vestígios." A gravidade do que eles ouviram era devastadora. Lara ficou paralisada. As peças finalmente fazendo sentido. Um plano maior. Uma armadilha letal. Enquanto tentavam processar tudo, a passagem se fechou à frente deles, bloqueando qualquer saída. O que começara como um dia normal virou um pesadelo sem fim. O que mais estavam prestes a descobrir? E naquela hora, a pergunta que pairava era clara. Quem realmente era um aliado e quem se revelaria como verdadeiro inimigo? Lara estava paralisada, o som da gravação de Francesco ecoando no pequeno espaço, a verdade esmagadora pressionando sua mente e coração. O que mais ela não sabia sobre os segredos sórdidos que cercavam a empresa? O pânico se espalhava na multidão, e enquanto Ana tentava se recuperar, a estrutura do elevador tremia mais uma vez.
Precisamos sair, gritou Marco. O grupo se aglomerava, cercado pela fumaça. Mas para Lara, tudo parecia um borrão. A traição de Ana pesava em seu estômago como um tijolo. Como você pôde? Ela perguntou, a raiva transbordando em sua voz rouca. Ana olhou para ela, um olhar suplicante. Lara, eu não tinha escolha. Eles têm informações sobre mim, sobre você. Você não sabe com quem está lidando. A urgência estava estampada em seu rosto. Lara queria acreditar, mas a dúvida a corroía. Os seguranças da empresa estavam se aproximando, seus rostos congelados em expressões de alerta. Saia do caminho! Um deles gritou, seu olhar fixo em Ana. Você está sendo detida por suspeita de colaboração. Não! Lara gripou. Assim que aqueles homens se dirigiram a Ana, um momento de silêncio passou pelo grupo. O tempo parecia parado, enquanto a realidade se impunha. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina. Uma luz ofuscante que iluminou o espaço escuro do elevador. Um painel de controle arrebentou, enviando destroços e faíscas por toda parte. O barulho era ensurdecedor. Todos gritaram, e Lara, instintivamente, se agachou. No caos, a fumaça começou a se dissipar, revelando um caminho para fora. Para lá! Marco gritou, apontando para a saída. Lara se levantou e começou a correr, puxando Bruno com ela, enquanto Ana ficou para trás, sendo segurada pelos seguranças. Mas antes que pudessem sair, um homem imponente apareceu entre a fumaça. Era do alto escalão da empresa. Vocês estão todos nas mãos erradas da justiça, ele gritou, e a pressão da situação aumentou. Lara olhou para Bruno, confusa e assustada. O que era aquela confusão e quem estava realmente atrás disso tudo? A situação escalava rapidamente. Os seguranças lutavam para controlar a multidão e gritos de pânico se espalhavam. Lara sentiu um nó na garganta. O que você sabe, Bruno? Ela perguntou, buscando uma resposta no semblante dele. Mas ele parecia perdido, como se as peças do quebra-cabeça não se encaixassem mais. Um segundo homem avançou, e Lara finalmente reconheceu a fisionomia. Era um parceiro de longa data de Francesco, conhecido por ser astuto e perspicaz. Eu sabia que você ia se meter em confusões. Bruno, ele disse, sorriso sarcástico no rosto. Agora veja onde você está. E a sua querida funcionária, bem, Ana é uma traidora. Não, ela não é. Lara gritou defensiva. Mas a dúvida já plantava sementes de incerteza em sua mente. Ana uma espiã? Envolvida em todo aquele esquema? O que mais estava escondido debaixo da superfície? E então, só para adicionar a confusão, o homem sentou-se em uma mesa de controle improvisada, puxando uma alavanca. Essa empresa vai cair e vocês dois vão junto. Estão prestes a pagar pelo que fizeram. A luz começou a piscar e Lara se sentiu como se estivesse em um pesadelo em que nada fazia sentido. Bruno segurou a mão dela mais forte do que nunca. Precisamos sair. Agora. Ele estava determinado, mas a sensação de derrota se aproximava como uma sombra. Lara olhou nos olhos dele. Aquele que antes parecia tão firme e seguro, agora estava à mercê do destino. E a única saída parecia ser aquele corredor escuro à frente. O elevador, um símbolo de segurança e controle, agora era uma armadilha, um eco de suas vulnerabilidades expostas. Cada passo em direção à saída era uma luta interna. Seria preciso escolher, confiar em Bruno ou tudo o que Ana havia dito. O peso das decisões quase a prendia ao chão. Lara, a saída é por aqui, gritou Marco. A realidade era que, enquanto tentavam escapar do caos, a confiança entre eles balançava como um fio fino prestes a se romper. Quando finalmente alcançaram a saída, um último golpe ecoou nas paredes do elevador. Algo que mudou tudo. Uma voz familiar cortou o ar. Parem! É isso que você escondeu de mim, Bruno? A presença de Vitória estava ali, e do jeito que ela olhou para Lara, tudo mudou. A revelação a abalou como um terremoto. Você nunca deveria ter se envolvido com ele, Lara. Ele não é quem você pensa.
Esse jogo vai muito além do que você pode imaginar. Um silêncio seco se seguiu. Lara sentiu uma raiva crescente, uma confusão que queimava. O que havia por trás de cada olhar? E agora, com a verdade se desdobrando a cada segundo, quem poderia realmente confiar? O que aconteceria a seguir? As respostas estavam ao alcance, mas a cada revelação, uma nova pergunta surgia. E a batalha era apenas o começo. Lara sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão crescia. A presença de Vitória a deixava inquieta. Você nunca deveria ter se envolvido com ele, Lara. Ele não é quem você pensa. As palavras dela ressoavam como um trovão. Um frio na espinha a invadiu. Bruno parecia surpreso, mas a determinação no olhar dele era palpável. Ele se virou para Lara. Precisamos conversar. Não podemos deixá-la aqui. Ele estendeu a mão, mas Ana já estava sendo levada pelos seguranças. Não! Tenho que fazer isso! Ana gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Lara se lembrou das promessas, da conexão que tinham. Mas agora tudo parecia um jogo sujo. Bruno, o que você sabe sobre isso tudo? O desespero a fazia buscar qualquer resposta. Foi então que, em meio ao caos, um barulho ensurdecedor ecoou. O elevador, já tão danificado, parecia à beira do colapso. Lara olhou para cima e a luz começou a piscar violentamente. Vamos, agora! Marco gritou, puxando-a para fora. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. Um estrondo poderoso sacudiu a estrutura, como se tudo estivesse desmoronando. A porta do elevador se abriu de repente, revelando um hall de acesso. E bem ali, no momento que parecia ter saído de um filme, Francesco apareceu. Ele estava ofegante, mas sorridente, como se tudo estivesse sob seu controle. Então, tudo isso foi parte do plano, não foi? Ele olhou para cada um deles. Devemos ter uma conversa. A confiança dele era ameaçadora. Lara se perguntou como ele estava ali. Francesco, o que está fazendo aqui? Bruno se adiantou, a voz carregada de raiva. Mas Francesco só sorriu, como se estivesse ali para um espetáculo. Ah, sempre tão perspicaz, Bruno. Pensei que estava muito ocupado lidando com seus problemas. Ele se virou para Lara, um brilho maligno nos olhos. Mas você não tem ideia de como essa empresa realmente funciona. Essa corrupção que todos falam é apenas a ponta do iceberg. E você, Lara, é bem mais importante do que imagina. A verdade das palavras de Francesco fez com que o estômago de Lara se revirasse. O que mais ele sabia que poderia arruinar tudo? O caos se instalava e a presença de Francesco parecia criar mais uma camada de tensão. Vitória havia recuado, mas seu olhar estava fixo em Francesco com temor e respeito. O que você quer, Francesco? A pergunta de Vitória era carregada de peso, como se todos soubessem que ele era a chave. Francesco sorriu, como se todos ali fossem meros peões. Quero que vocês se unam. O próximo passo é crucial. Com a confusão que se aproxima, todos vocês podem avançar ou desaparecer para sempre. Lara sentiu frio na barriga. O que ele queria exatamente? A ideia de se unir a ele parecia absurda e perigosa. As palavras de Vitória e o que havia acabado de ouvir de Ana ecoavam em sua mente. O que estava verdadeiramente em jogo? Uma luz piscou e um novo barulho começou a ecoar, o que parecia ser um alarmante sinal de alerta. Precisamos sair. Lara insistiu. A urgência era palpável. Mas o que fazer agora? Então, antes que alguém pudesse responder, as luzes se apagaram completamente. O sino de alarme começou a soar. O gelo na barriga de Lara se transformou em pânico visceral quando uma explosão grave reverberou. A estrutura do elevador tremeu sob seus pés e todos foram lançados para o chão. No meio do tumulto, uma figura conhecida surgia. Era a Ana, com um olhar determinado que ela tinha algo nas mãos. Um dispositivo. É hora de acabar com esse jogo, ela gritou, pressionando um botão. E no instante seguinte, Lara viu o que estava prestes a acontecer. A sala foi engolida por uma luz intensa. A ideia de traição e alucinação a atingiu.
Lara percebeu que estava no centro de algo muito maior, algo que a separava não só de Bruno, mas de tudo em que acreditava. O barulho da explosão e as luzes vermelhas misturaram-se em um frenesi, e o único pensamento de Lara foi: estamos todos em perigo. A verdadeira natureza da lealdade estava prestes a ser revelada, mas acima de tudo, quem realmente sairia em pé daquele labirinto? Lara mal conseguia processar o que estava acontecendo. A luz intensa da gravação de Francesco ofuscava seus sentidos, e o barulho da estrutura do elevador desmoronando ecoava em sua mente como um tambor batendo. A confusão, o medo, tudo misturava-se em um caldeirão de emoções. "O que você quer de nós?" ela perguntou, sem tirar os olhos de Francesco. "Ah, como você é ingênua, Lara", ele disse com um sorriso sutil, quase cínico. "Você realmente acha que está no controle aqui? O que está em jogo vai muito além do que você compreende." Marco, que estava ao seu lado, parecia prestes a rebater, mas um segundo depois, a estrutura do elevador tremeu mais uma vez, e tudo pareceu parar. Uma batida surda reverberou, e em um instante, a porta se abriu de forma abrupta, revelando a equipe de segurança da empresa, aterrorizada e confusa. Com eles, uma onda de funcionários começou a se aglomerar, criando um cenário caótico. Enquanto Lara tentava entender o que estava acontecendo, um grito cortou o ar, quase tão ensurdecedor quanto as explosões. Ela surgiu, ofegante, com os olhos arregalados de pavor. "Lara, não fique perto dele", ela gritou. "Ele vai te trair." As palavras de Ana a atingiram como um golpe físico. Lara olhou para Bruno, que estava tenso ao seu lado. A aparente confiança naquele olhar se esvaía, como a areia entre os dedos. Você sabia de tudo isso?" ela perguntou, com a voz embargada. Bruno hesitou. Não sabia." Ele estava nervoso. A expressão no rosto refletia a confusão. Mas o desconforto em seus olhos falava de segredos bem guardados. O impacto do que Ana disse estava lá, e Lara sabia disso. "Você me usou", ela murmurou. O pânico se apoderou do ambiente, e as luzes começaram a piscar de novo, como se a estrutura estivesse prestes a ceder de vez. "Saia!" Marco gritou, puxando Lara para sair para o corredor iluminado. Mas antes que pudesse avançar, Francesco disparou. "Não é bem assim. Vocês têm escolhas a fazer agora." O clima estava carregado. Um dos seguranças se aproximou, mas Francesco levantou a mão. "Esperem. Eu tenho algo a revelar. Algo que pode mudar o jogo." Seu tom autoritário fez com que todos parassem e olhassem para ele. "Que jogo é esse?" Vitória perguntou, a voz tão cortante quanto uma lâmina. "O que você quer?" Francesco sorriu, mas tinha um brilho ameaçador nos olhos. "A verdade, minha querida. Vocês acham que você e Lara têm o controle? Eu não sou o inimigo aqui. Eu sou o único que pode ajudá-las a escapar dessa armadilha." "Eu não confio em você", Lara declarou, cada palavra carregada de raiva e desconfiança. "Talvez você devesse, porque você está mais próxima de mim do que imagina." Francesco soltou essas palavras como uma bomba, e justo nesse instante, tudo desmoronou. O chão tremia sob seus pés e as luzes foram novamente engolidas pela escuridão. Quando o elevador começou a balançar, Lara agarrou a mão de Bruno, quase se sentindo presa em algo que era muito maior do que eles. E no meio da confusão, a última coisa que viu antes da escuridão total foi o olhar de Ana, cheio de angústia e ressentimento. "Você não me entende, Lara." E então a explosão ocorreu. Um grande estrondo cortou o silêncio da escuridão, e tudo ao redor delas desmoronou em um redemoinho de detritos e fumaça. Lara se sentiu sendo puxada, atirada de um lado para o outro, e então tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto que parecia abarcar o mundo inteiro. Quando finalmente as luzes voltaram, o que Lara viu a fez congelar. Naquela sala, no meio da destruição, havia um rosto familiar. Mas as circunstâncias eram completamente inusitadas. Era o pai de Bruno, que havia supostamente morrido anos atrás em um acidente. "Pai?" A palavra saiu como um sussurro atônito de Lara. O homem diante dela não era um fantasma. Ele parecia real,
e a cólera se mesclava à incredulidade. O que ele estava fazendo ali? Isso vai explicar tudo, disse Francesco, dando um passo à frente. A família Almeida está profundamente envolvida em uma corrupção que você nem imagina. E eu sou o único que pode ajudá-los a limpar o nome da família, se vocês estiverem dispostos a aceitar o meu plano. A verdade estava prestes a ser revelada, mas agora um novo mistério se desenhava. A confiança que Lara tinha em Bruno estava despedaçada, e a cada segundo mais perguntas surgiam. Quem estava realmente do lado dela? E agora, o que ela faria com esta nova reviravolta devastadora? Lara sentiu o coração disparar, enquanto o cheiro de fumaça se espalhava. A revelação do pai de Bruno, ali na sua frente, era demais para processar. Pai? A palavra escapuliu dos lábios dela como uma pergunta sem resposta, enquanto todos à sua volta pareciam hesitar, presos na incerteza. Precisamos ir, Lara! Agora! Bruno gritou, puxando-a pela mão, mas seu olhar estava perdido, confuso entre o passado e o presente. Francesco, com um sorriso satisfeito, selava o destino deles. A sala, cheia de destruição e eco de gritos, parecia estar se fechando em torno deles. Vocês não entendem a gravidade da situação, Francesco continuou, sua voz soando como um comando. O que eu ofereço pode salvar todos vocês, mas precisam confiar em mim. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo perigoso. Ana ficou de pé, pálida e inquieta. Eu não vou confiar nele. A raiva em suas palavras era palpável. Ele é a razão de estarmos aqui. Silêncio. Francesco bateu os pés, fazendo todos se calarem. Essa é a única chance de vocês escaparem dessa. Você tem que decidir, Bruno. Você está com eles ou comigo? O dilema pairava no ar, e Lara sentiu uma angústia horrenda se apoderar dela. As lealdades estavam se redefinindo, e a verdade estava nas mãos de um homem que poderia muito bem ser um vilão. Bruno piscou, um ímpeto de raiva surgindo em seu olhar. Eu não vou colocar nossas vidas nas mãos de um traidor. Ele se virou para Lara, buscando aquele laço que era os dois. Precisamos sair agora. E num sopro de coragem, Lara gritou. Sim, precisamos, mas sair de verdade. Não podemos ser parte disso. Ela sabia que cada palavra estava carregada de significado. O que tinham passado juntos, os laços que começaram a se formar ali no elevador, tudo poderia ser perdido em um instante. As luzes começaram a piscar novamente, e a estrutura do edifício estava à beira da ruína. Não havia mais tempo. Vou chamar a polícia. A voz de Vitória cortou o ar pesado. E com isso, a sala parecia se dividir entre os que queriam lutar e aqueles que desejavam fugir da verdade. Vamos, Lara! Bruno puxou-a, e ela sentiu a adrenalina pulsando nas veias. É agora ou nunca! Os dois correram para a saída, mas a voz de Francesco ecoava atrás deles, quase como uma maldição. Vocês não vão escapar! Isso vai voltar para assombrar vocês! O corredor estava iluminado fraca e constantemente. Nomes ficaram embotados e sombras dançaram nas paredes. Lara manteve os olhos fixos à frente. O futuro era incerto, mas a esperança estava acesa. Ao saírem, sentiu que cada passo afastava o peso das mentiras. Assim que atravessaram o horizonte iluminado da porta, encontraram uma equipe de segurança esperada. O que está acontecendo? Um oficial interrogou, enquanto outros cercaram a entrada do elevador. A partir daí, tudo desmoronou em um turbilhão. Gritos, correria. Mas Lara sentiu que a batalha não era apenas externa. Era uma luta interna para confiar e deixar para trás quem não correspondia aos seus princípios. Horas depois, no escuro em uma cafeteria, Bruno olhou nos olhos de Lara. Desculpe por tudo, por ter me mostrado a verdade tarde demais. Você sempre foi mais forte do que eu. Precisamos seguir em frente, Bruno, e talvez isso signifique nos afastar um do outro. Lara hesitou, com uma dor no coração. A conexão que sentiu por ele já não era a mesma. O jogo tinha mudado, e a ambição, aliada à traição,
desvanecera qualquer possibilidade de reconciliação. Você está certa. Bruno respirou profundamente. Sigo em frente. Eu sempre vou me lembrar de quem você é e do que você defendeu. E com isso, eles se afastaram como barcos afastando-se da costa. Uma despedida pesada, mas necessária. Enquanto Lara caminhava na direção do futuro incerto, a moral da história a atingiu como um raio. A ambição pode ofuscar, mas a verdade e a lealdade são as âncoras que nos mantêm vivos. No mundo de sombras, é preciso coragem para se manter na luz. E naquele instante, Lara decidiu. Ela sabia que o poder poderia cegar, mas as escolhas feitas com o coração nunca são em vão. Agora, você teve a chance de embarcar nessa jornada com Lara e Bruno. Não deixe que essa história acabe aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos desdobramentos incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio.